Quero falar aqui um pouco sobre reconstrução. O que é uma reconstrução? É refazer aquilo que foi desfeito, foi deteriorado pelo tempo ou estragou. Eu quero trazer aqui no livro de Neemias, capítulo 2, no versículo 20 está escrito: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Quando Neemias ele foi autorizado pelo rei Artaxerxes a voltar para Jerusalém, depois de tomar conhecimento que Jerusalém estava em opróbrio, estavam queimadas suas portas, seus muros destruídos e seus irmãos vivendo em extrema pobreza, então ele ora ao Deus dos céus e pede a graça de Deus sobre sua vida para que toque no coração do rei. Porque quando Deus quer fazer uma obra de reconstrução, ele toca no coração dos grandes. E ele tocou e o rei então liberou Neemias, que era copeiro, era um oficial do rei, para que fosse a Jerusalém. E ainda mais, Deus tocou no coração do rei Artaxerxes para liberar um salvo-conduto e também para liberar recursos financeiros por onde ele passasse, para que pudesse então levar a Jerusalém para efetuar a obra da reconstrução dos muros e das portas da cidade. Acontece que todas as vezes que nós estamos numa obra em que Deus nos autoriza a trabalhar para fazer uma reforma, seja ela a nível material, seja ela a nível de relacionamentos interpessoais, seja ela a nível espiritual, sempre vai aparecer as retaliações, sempre vai aparecer aqueles que querem impedir a obra, sempre vai aparecer aqueles que torcem ao contrário para que a obra de Deus não seja feita. Alguns por inveja, alguns com raiva porque não podem fazer ou não sabem fazer, e Deus levanta outros, alguns porque não querem ver a obra completa, alguns porque não querem ver Deus te usar. Mas a palavra de Deus diz que Neemias, ele recebeu essa autorização e ali passou para os seus irmãos dizendo que a mão de Deus estava sobre ele. E quando a mão de Deus está sobre a vida de um homem para o ajudar, não tem quem impeça, não tem demônio, não tem inveja, não tem palavra de maldição, não tem encantamento, não tem nada que possa impedir o agir de Deus na vida de um homem. Deus, quando Ele te escolheu para fazer uma obra, para te fazer a diferença nesta terra, Ele te capacitou, mas tem uma coisa, não só a tua capacidade, não só a nossa capacidade, mas a mão de Deus é quem faz a diferença para que seja realizado algum trabalho. A Bíblia diz que no versículo 19, quando ouviu Sambalate, o Horonita, Tobias, um amonita, que era servo, Gesem, o árabe, zombaram de Neemias, zombaram daqueles que iam fazer a obra e desprezaram a eles e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. No período crítico em que Jerusalém estava destruído, seus muros, as suas portas queimadas, e o povo estava em miséria, em pobreza, existiu um homem chamado Neemias, que Deus levantou lá no palácio do rei Artaxerxes, na Pérsia, para ajudar a reconstrução do muro, a reconstrução das portas, a ajudar a animar o povo novamente a se levantar, porque ele diz: a boa mão do Senhor nosso Deus está sobre mim. E ele diz assim: vamos nos levantar, vamos edificar e vamos esforçar as nossas mãos para o bem. E a Bíblia diz então que levantou-se ali no capítulo 3 de Neemias um grande número de homens, e aqui está o segredo da vitória que Deus quer dar para seu povo.
levantou-se Eliasime, sumo sacerdote, e depois vai dando uma lista de homens que se levantaram, e a Bíblia é bem enfática em dizer que eles se uniram, eles estavam ao seu lado. Versículo 2, também ao seu lado edificou Zacur. Versículo 3, edificaram os filhos de Asenar. E versículo 4, e ao seu lado reparou Meremote. Então, lado a lado, juntos, unidos, num só propósito, numa só fé. É tempo de nós nos levantarmos com o propósito de orar e de buscar a Deus, de buscar a ajuda dos céus, para que haja reconstrução na humanidade, para que haja reconstrução no país, para que haja reconstrução no estado, para que haja reconstrução nas cidades, nos municípios, nos bairros, para que haja reconstrução nas famílias e, acima de tudo, para que haja uma reconstrução espiritual da igreja, porque a igreja precisa novamente ser como no passado, unidos todos num só propósito. Não é tempo de disputarmos templos maiores, não é tempo de disputarmos templos mais suntuosos, não é tempo de disputarmos quem ganha mais ou quem ganha menos, não é tempo de disputarmos quem é usado mais por Deus ou quem é menos usado, mas é tempo de fazer como Neemias fez com aquele povo. Uniram-se todos no propósito de reconstruir. É tempo de reconstruir, mas é tempo de buscar a Deus. Neemias, ele jejuou 3 meses e buscou a direção de Deus, até que Deus autorizou e tocou no coração da autoridade maior ali daquele reino. Tocou no coração de Artaxerxes e ele liberou para que Neemias fosse fazer aquela obra. Seja um instrumento de Deus nestes últimos dias. Ore ao Senhor, porque Deus quer te usar para reconstruir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.